Mais uma vez tivemos que entrar no Face particular meu, uma vez que não consegui ainda acertar essa questão do Face da igreja. Então é por isso que nós estamos fazendo aqui, mas parece-me que não estamos tendo nenhum problema com fazer isso por aqui. Tem sido bom, tem dado certo. Então hoje nós vamos estudar o capítulo 13 de Atos. Você se lembra que nós estudamos o capítulo 9, quando foi o encontro de Paulo com Jesus. Vamos verificar algumas coisas que são importantes para nós sabermos aqui. Por exemplo, você sabe por que o nome de Paulo é Saulo, o nome de Saulo é Paulo? Pois é importante você saber que Saulo, ele também é chamado Paulo por causa de uma razão muito simples. De acordo com o que nós tivemos condição de ver, o apóstolo Paulo tinha um nome hebraico, que é Saulo. E aí, como ele era romano também, Paulo. Então, se você for chamar Saulo em hebraico, tá certo, mas se você for chamar Paulo em romano, tá certo. Por que que a gente fala agora, ele não chama mais Saulo, agora é Paulo? Tá explicado. Saulo hebraico, Paulo romano, tá bom? É uma curiosidade apenas. E outra curiosidade é que eu quero que você fique prestando atenção nos versículos 5 e no versículo 13, do capítulo 13, que nós vamos ouvir falar de um tal de João Marcos. Depois eu vou falar desse João Marcos lá na frente. É que na primeira viagem missionária, Ô Lucas Pereira, tá bom, Lucas Riposati? Ô menino bom, bora pro Goiás? Então, agora você já sabe que Saulo é porque ele era um judeu, é nome hebraico. Paulo porque era romano, é um nome romano, né, Lenice Pereira? Então agora nós vamos pedir a Deus para abençoar você, e abençoar a mim, e abençoar todas as igrejas, abençoar todos os filhos de Deus que estão espalhados na face da terra, abençoar esse pessoal que trabalha na área da saúde, no fronte, abençoar esse pessoal que está sempre trabalhando sem medir esforços, correndo riscos, abençoar a família deles, para eles terem sossego, tranquilidade. Nós temos 10 médicos na nossa igreja, para quem não sabe, e nós temos médicos que trabalham exatamente nessa área, quando a gente fala em epidemia. Nós temos médicos que cuidam de crianças que têm enfermidade com câncer, e eles não podem abandonar o fronte, gente. Vamos orar, vamos implorar para Deus cuidar. Nós temos nosso irmão Roosevelt, lá da igreja do Ipiranga, que ele trabalha na parte intensivista, ele trabalha dentro de uma UTI. Então vamos orar, viu? Vamos orar, vamos pedir a Deus para cuidar dessa turma. Até o Lucas Lopes, ó que beleza, a Ivanilde lá de Birigui. Então vamos orar? Bondoso Pai, obrigado por todos os irmãos que estão aqui, obrigado pelo estudo que vamos fazer, e nós te pedimos para que o Senhor cuide do Dr. Lucas, da Gabi, da doutora Gabi, que o Senhor possa cuidar do Dr. André Vil, que o Senhor possa cuidar da doutora Noemi, que o Senhor possa cuidar do Dr. Sidmiro, que o Senhor possa cuidar do Dr. André, que o Senhor possa cuidar de todos, né, Senhor? Proteja esse povo que está no fronte,
Abençoa, Senhor Deus, a Camille, o esposo dela, que são médicos. Enfim, esteja com eles. Esteja com as enfermeiras lá da nossa igreja, a Fernanda, a Rubiane. Abençoa também o Bruno, o Brunão. Abençoe a Helenice. Abençoe esse povo que trabalha, Senhor, que me falha a memória, mas são tantos. Cuida deles, proteja-os e os abençoe, Senhor. Eles merecem, precisam do teu cuidado. Nós rogamos também pelos nossos irmãos de outras igrejas que trabalham no fronte. Proteja esse povo. Abençoe todas as famílias. Nós oramos sim, Senhor, porque nós confiamos em Ti. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Eu peço para você não deixar de orar por esses médicos, viu? Mas não ora só pelo médico não, que tem faxineiro, tem lixeiro, tem administradores, tem tudo, né? Tem tudo nos hospitais. Então, esteja protegendo, Senhor, esse povo e não deixe de orar todos os dias por eles, tá bom? Então hoje, nós vamos falar da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Vocês se lembram que nós falamos da primeira viagem missionária dele, quando ele estava com a missão de acabar com o cristão, destruir os cristãos. Agora é a primeira viagem missionária que ele está a favor dos cristãos. E aí nós aprendemos tantas coisas bonitas aqui. Vamos imaginar para você ter uma noção. Vamos imaginar. O mapa da época da primeira viagem, imagina o Brasil. Vamos imaginar o Brasil. O desenho do mapa é diferente um pouco, mas dá para você entender. Então o Brasil, o apóstolo Paulo, ele está saindo, por exemplo, lá de Pernambuco. Imagina Pernambuco. É onde o apóstolo Paulo está. Chama Antioquia, da Síria, porque tem duas Antioquias. Eu preciso te orientar isso para você entender. Então o apóstolo Paulo está lá em Antioquia da Síria. Aí ele sai da Antioquia da Síria, vai para a ilha de Chipre, passa em Pafos, sobe e vai até na Antioquia da Pisídia, da Panfilha. Então aí ele pega, vamos imaginar assim, que ele saiu lá de Pernambuco, que era Antioquia, passou em Chipre, no Goiás, ali mais ou menos, no Tocantins, e subiu para o Amazonas. Tá bom? Aí depois ele vai começar a descer. Mas hoje nós vamos falar apenas até aqui. Né, Clebinho? Vamos juntos aí, Natan? Então o que acontece? Primeira coisa, aqui em Antioquia da Síria foi exatamente onde os cristãos foram chamados pela primeira vez. Sabe, os discípulos que seguiam Jesus, foi aqui que eles foram reconhecidos cristãos. Então foi nessa Antioquia que eu dei o exemplo, lá no Pernambuco, para você ter uma imagem do mapa, né? Então eles foram chamados pela primeira vez cristãos nessa Antioquia. E foi aqui que tinha profetas, tinha de tudo nessa igreja. Aqui o Espírito Santo, foi exatamente aqui que o Espírito Santo falou assim: separa para mim Paulo e Barnabé, eu preciso desses dois caboclos aí, para eles fazerem evangelização, para eles seguirem a comissão de Jesus. Então o Espírito Santo fez isso com eles. O que eles fizeram? Eles separaram então Paulo, Barnabé, oraram por eles, jejuaram por eles, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram. Agora eles estão saindo de Antioquia. Agora eles estão indo embora para um outro lugar. E o que eu falei para vocês? No versículo 5, fala que foi com os dois, para auxiliar os dois, um tal de João. Aí depois a gente sabe que é João Marcos, e depois você vai ver quem escreveu outros livros aqui, que você vai ficar maravilhado com esse João. Mas agora no versículo 13 desse capítulo 13, fala que João abandonou o negócio.
Tava Barnabé e Paulo lá evangelizando. João falou assim: eu vou ficar aqui, é nada, é fria. Vou embora para Jerusalém, que eu tô com saudade de mamãe, tô com saudade de papai, tô com saudade de meus irmãozinhos da mocidade, tô com saudade da minha namorada, tô com saudade daquele povo lá em Jerusalém, e eu vou embora, eu vou ficar aqui na missão, não. E foi embora mesmo. Ei, Sérgio Luiz, vamos para frente que tá vindo mais coisa boa. Aí no versículo 6, você olha que eles foram evangelizar e saiu um mágico atrás deles, o mágico com o nome de Bar Jesus. Bar Jesus, que também era Elimas. Então vamos nos ater em Bar Jesus, esse mágico estava atrás. Eles encontraram um procônsul, Sérgio Paulo é o nome do procônsul. Então Paulo e Barnabé estavam pregando para esse procônsul, estavam anunciando o evangelho para esse procônsul, para esse Sérgio Paulo. E vinha o mágico atrás, tirando aquela ideia do procônsul. Falando, nada, o que Paulo e o Barnabé estão falando é mentira, esse Jesus aí não salva nada, e etc e tal. E olha só, o que quer dizer Bar Jesus? Bar é filho, Jesus. Então, o nome do mágico era filho de Jesus. É por isso que você vê aqui, com muita rispidez, até no versículo 10, quando o mágico Bar Jesus queria desviar o procônsul da fé cristã, aí vem Paulo e fala: você não é Bar Jesus, não, você não é filho de Jesus, você é filho do diabo. Aí no verso 10 fala: ó filho do diabo, exatamente para contrapor, porque o nome dele era o nome de quem estava amigão de Jesus, mas a vida dele era de quem estava do lado do diabo. E o apóstolo Paulo sempre foi muito bocudo. O apóstolo Paulo não dava moleza, não. Meu Jesus. O apóstolo Paulo, eu vou falar, viu? Imagina ele com os outros crentes aí juntos. Eles iam pôr fogo na cidade. Mas veja bem o que o apóstolo Paulo fez aqui. Muito sério o que o apóstolo Paulo fez. Aí, no versículo 10 fala isso. E no versículo 11, olha o que o apóstolo Paulo fez. Ele amaldiçoou o mágico, e ele falou pro mágico: eu vou rogar a Deus e você vai ficar cego, você não vai enxergar mais, seu mágico nojento, seu mágico que fica trabalhando pro diabo, seu mágico que fica tirando as nossas mensagens. Mas não é o Espírito Santo que convence? Por que o apóstolo Paulo foi brigar? Ele sabia disso. Ele pregava o evangelho pro procônsul Sérgio Paulo, e o Espírito Santo faz o serviço. Eu não gosto muito de ver o povo de Deus ficar brigando, defendendo Deus, defendendo Jesus. Defenda Jesus e defenda Deus com a sua vida, com as suas atitudes, com o seu andar, com os seus vizinhos, amando sua esposa, cuidando dos seus filhos, pagando as suas contas, entregando a prestação de serviço que você contrata. Faça isso, que aí você está defendendo Jesus. Perdoa quem te persegue, ande a segunda milha, não é ficar por aí brigando, não. O apóstolo Paulo já pediu para o outro ficar cego. Paulo, muito doido esse Paulo. Meu Jesus, eu amo Paulo, mas para que botar o outro cego? E aí, no versículo 11 fala: você vai ficar cego. E não há de ver que ficou mesmo? Bom, aí o procônsul viu aquilo e ficou muito satisfeito. O procônsul também era brincadeira, viu? Aí o que acontece? Pode ver que ele sai de Antioquia, e o texto fala para nós no capítulo do versículo 6, que ele atravessou toda a ilha de Chipre, chegou em Pafos. Quando ele chegou lá em Pafos, é onde teve esse mágico, e aí depois que ele resolveu essa parada com o mágico, xingou o mágico de diabo, botou o mágico cego, aí pode observar que ele sobe, ele vai subir agora para outro lugar. Ele passa em Perge, no versículo 13 fala: vendo o que sucedera, creu, maravilhou, tal, e navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. É mais ou menos, saiu do Pernambuco, passou ali em Goiás ou em Tocantins, entendeu? Ali era Perge da Panfilha. E dali, eles parecem ali, eles não fizeram nada não.
Só está falando que foi ali que o João Marcos abandonou a turma. Então, eles não fizeram nada a não ser perder um companheiro. Já não estava fácil, né? Ainda perdeu um companheiro. Perdeu o João. Aí dali, da Panfilha, de Perge, o que eles fizeram? Eles subiram de novo. Agora eles foram para outra Antioquia. Aquela Antioquia da onde eles saíram, da onde eles foram mandados para cumprir o ministério, era a Antioquia da Síria. Agora nós viemos para outra Antioquia, que é da Pisídia. Então, quando nós vamos falar da outra Antioquia, uma ficava lá em Pernambuco, para você ter uma noção no mapa, e a outra ficava lá no Amazonas, lá em Simão. Já divisa lá com aquelas Guianas lá, sei lá qual. Então, era muito distante. E eles foram para aquela Antioquia e chegaram na Antioquia, e no sábado eles iam para a sinagoga, o apóstolo Paulo e o Barnabé. Você já viu o que ele fez? Ele saiu de uma cidade, atravessou uma ilha, subiu para você, agora já está lá em Antioquia, da Pisídia. E aí ali ele começou a pregar no sábado. E uma coisa tão bonita que a gente vê aqui, o que ele pregava no sábado? Se você olhar do versículo 16 até o 41, você se lembra que nós estudamos ontem que o apóstolo Paulo, ele era chamado Saulo. Quando Estevão morreu, a roupa de Estevão ficou sobre os pés de um jovem chamado Saulo. Lembra disso? Falei ontem. Então, olha o discurso de Estevão, o que Estevão falou, e que Paulo matou ele, autorizou a morte dele, por causa de um discurso. Agora, se você olhar do 16 ao 41, o apóstolo Paulo gravou aquele discurso na cabeça dele, e agora o apóstolo Paulo estava falando na sinagoga lá na Antioquia, lá no Amazonas, igual eu falei, exatamente o mesmo discurso de Estevão. Ontem ele era perseguidor da igreja, hoje ele é perseguido na igreja. Ontem Estevão morreu por causa desse discurso. O apóstolo Paulo será apedrejado aqui por causa desse discurso. Ei, mas Deus é maravilhoso demais. E o Adir Rosa dos Santos. Ei, meu Jesus, vou tomar uma água que eu canso. E tem mais uma, que é vapo que vupo. Não precisa ir embora não, eu vou terminar rápido aqui, tá bom? Então agora você já viu que ele pregou a mesma coisa na sinagoga. E o que os chefes da sinagoga fez? O apóstolo Paulo terminou, eles falaram assim, sábado que vem, Paulo, vocês não podem voltar aqui para falar mais para nós? Entendeu isso? Ele estava na sinagoga é onde lia os livros da lei, o apóstolo Paulo falou de Jesus na sinagoga, e o chefe da sinagoga gostou tanto dele falar, que o povo ficou impressionado dele falar de Jesus, e chamou ele para falar no outro sábado. É isso mesmo, se você for olhar aqui e ler tudo, você vai ver exatamente isso. Aí o apóstolo Paulo no outro sábado foi, chegou lá, e porque eles pediram bis, né? No versículo 42 você vai ver que o chefe da sinagoga é que pediu bis. Aí, do versículo 44 até o 52, os judeus, quando o apóstolo Paulo chegou lá para dar o bis, os judeus ficaram com inveja. Por quê? Porque o apóstolo Paulo estava falando para gentios também. E o judeu, ele sempre foi arrogante. Deus é só meu, Deus é só nosso, Deus é só dos judeus. Aí o apóstolo Paulo vem e fala que os gentios também podem aceitar Jesus, que Jesus salva. Que Jesus salva os gentios. Sabe o que quer dizer isso? Jesus salva o seu vizinho, aquele chato. Jesus salva o seu cunhado, aquele bêbado. Jesus salva a sua cunhada, aquela prostituta. Jesus salva a sua sogra, aquela mulher desgraçada de ruim. Jesus salva o seu sogro, que pegou seu carro, bateu e não pagou. Jesus salva o seu genro, aquele homem que não vale nada,
Jesus salva sua nora, Jesus salva todo mundo, é colega de trabalho, aqueles caras que a gente quer matar, deixar cego, Jesus salva. E os judeus não aceitavam, tem uns crentes igual os judeus, né? Não aceita Jesus salvar determinadas pessoas. Ah, mas aquela lá vivia lá na Avenida Brasil, agora vem aqui para nossa igreja. Aquela lá rodava bolsinha, aquele lá era traficante de droga. Jesus veio salvar, viu? Essa turminha aí. Então os judeus ficaram muito bravos, muito nervosos, com inveja. Eles ficaram, a Bíblia fala que eles ficaram, eles se contradiziam, porque eles queriam Deus, mas na hora do vamos ver, eles não coadunava a vida deles, que eles falavam que estavam seguindo a lei, mas eles não amavam. Aí o apóstolo Paulo pregou para eles, e eles ficaram muito bravinhos, muito nervosinhos, e o verso 50 fala que eles expulsaram, os judeus expulsaram o apóstolo Paulo e expulsaram Barnabé. Aonde eles estavam? Em Antioquia. E para onde eles foram? O versículo 51 fala que eles foram para Icônio. E agora nós vamos ver o que eles fizeram lá em Icônio amanhã às 18h30. Ué, você quer aprender tudo num dia só? Não dá, né? Você não vai aguentar ficar ouvindo tudo num dia só. Então amanhã nós vamos entrar e ver o que eles fizeram em Icônio. É isso, paramos em Icônio no verso 51. Amanhã sairemos de Icônio e vamos ver o que vai acontecer lá. Deus te abençoe, Deus te dê a proteção e fale para as pessoas amanhã, para as pessoas virem, entrarem e assistirem e amarem a Jesus e aprenderem sobre as viagens de Paulo. É muito importante para nós. Eu tenho certeza que quando nós terminarmos as 3 viagens, você nunca mais vai ter dificuldade em entender o nome dessas cidades, o que foi feito ali, o que foi feito aqui, por que o apóstolo Paulo era Saulo. É porque Saulo, eu já falei no começo, mas o Adir chegou mais no final. Saulo é porque o nome dele em hebraico é Saulo, e o nome dele em romano é Paulo. É por isso que o nome dele, chama do jeito que você quiser, tá bom? Em hebraico ou em romano. Deus te abençoe, ó. Um beijo de longe, um sorriso de longe e um abraço de longe. Até amanhã. Não esqueça de orar por essa pandemia.